Você sabia que até os maiores líderes da igreja já cometeram erros até graves? Hoje nós vamos falar sobre um momento tenso entre Pedro e Paulo que nos ensina uma lição poderosa sobre hipocrisia e a verdadeira fé. Você pode ter passado batido por esse texto, mas você vai ver que até aquele apóstolo Pedro, que é chamado como o primeiro papa por alguns, também errou e não era infalível. Vamos ler lá o texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 e 14. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Olha só que interessante esse texto aqui. Pedro ele estava vivendo de acordo com o evangelho, comendo com os gentios, ou seja, não tendo preconceito com aqueles que não eram judeus. E ele estava quebrando as barreiras culturais. Mas quando chegou um grupo de judeus cristãos que eram a favor da circuncisão, ele se afastou dos gentios, por medo de ser criticado. Paulo percebeu que essa atitude era hipócrita e confrontou Pedro publicamente. Por quê? Porque o evangelho nos chama para a unidade e a verdade, não para o medo ou a falsidade. Nesse confronto foi necessário corrigir o erro que poderia ter afetado toda a igreja, ainda mais vindo de um apóstolo direto de Jesus Cristo. Então essa passagem nos faz refletir sobre, será que às vezes nós agimos como Pedro? Deixamos de ser fiéis ao evangelho por medo do que os outros vão pensar da gente? A verdade do evangelho nos liberta para vivermos com integridade sem precisar fingir ou nos esconder. Que a gente possa aprender com essa lição e viver de forma coerente com a nossa fé, sem medo de que as pessoas vão falar ou nos julgar porque nós acreditamos em Deus. Lembramos que, mesmo que pessoas sejam líderes, pastores, bispos, não importa a sua posição, ninguém é infalível e ninguém está isento de errar. E quando errar, precisa ser confrontado com as Escrituras, confrontado de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Se até Pedro foi repreendido, todos nós também devemos ser quando agirmos como Pedro. E se esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me conta aí nos comentários como você tem vivido a sua fé de forma coerente. Será que você tem vivido a sua fé de forma coerente? Será que você tem sido como o apóstolo Paulo? Ou será que você tem sido como Pedro e tem tido vergonha do evangelho?